Fala pessoal, Dancast na área aqui, chegamos, hein? Chegamos nos estúdios da Dan, porque também hoje será um assunto muito específico e hoje eu quero apresentar aqui duas pessoas incríveis que estão aqui no nosso primeiro podcast para alunos e professores. Uma salva de palmas, Brasil! Pessoal, é o seguinte, esse programa é mais esporádico assim, porque também é um programa voltado mais para didática, então a gente também não pode ser muito convencional demais, né, gente? Gente, eu tô aqui hoje com a senhorita Mary e a senhora Sara no nosso podcast. E quero dar uma salva de palmas também aí para a nossa equipe de mídia. Dancast, olha aí, já saiu. Vocês já entenderam todo o processo. Pessoal, é o seguinte, Dona Mary e Sara, sejam muito bem-vindas ao estúdio do Dancast aqui na agência BDS, que vocês sabem que a BDS não para, a BDS está em movimento sempre. Obrigada. Dona Mary, Obrigada. seja bem-vinda. Sara, Obrigada. tudo bem com vocês? Tá tudo Firme e bem. forte? Então vamos lá. Hoje o nosso podcast aqui é meio que dinâmico, porque existe aí uma nova modalidade entrando na agência BDS. E assim, a Sara é a nossa professora oficial aqui da BDS, trazendo novidades. Sara, e aí? Isso aí, começamos aí com o curso de Google aí na BDS, que a BDS tá sempre em movimento, não para nunca. A Sara vestiu a camisa e ela entendeu todo o processo e a cultura da BDS, que é de fato, né? Que é aí o objetivo de fato aqui, que é o BDS em movimento, BDS não para. Gente, é o seguinte, a Mari, ela buscou pelo curso do Google e as modalidades do marketing, ela já fez aí alguns cursos na área. Mari, me conta aí todo esse processo de curso antes de chegar aqui na BDS. Você pode falar um pouquinho mais próximo? É isso aí. Claro que sim. Primeiro, quero agradecer o convite. Muito obrigada pelo convite. Eu sinto-me lisonjeada por estar aqui, por ser a primeira aluna a participar do podcast. É isso aí. Obrigada, Sara, por partilhar todo o seu conhecimento. Obrigada, Daniel. Eu tive a pesquisar no Google sobre agências que poderiam me dar esse tipo de suporte. Eu tenho interesse há muito tempo sobre marketing digital, tráfego pago, porque eu creio que seria uma forma de direcionar, ajudar bastante a companhia que eu trabalho. Certo. Encontrei a BDS, me trouxe muita credibilidade quando eu contatei o Daniel e ele me respondeu de imediato e todas as questões que foram colocadas, ele foi me respondendo e me disponibilizando, sempre atento, atento a todos os detalhes que eu estava questionando. Então, foi muito interessante esse primeiro contato. Perfeito. Interessante que esse primeiro contato, pessoal, foi genuíno, até porque a Mari não mora no Brasil. Me conta um pouquinho, Mari, dessa sua estadia na Inglaterra. Como é que funciona isso? Como que você veio parar em Minas de novo? Por quê? E assim, aproveitando essa oportunidade para fazer o curso na BDS. Eu moro na Inglaterra já há 9 anos. Eu moro fora do Brasil há mais de 22 anos. Eu vim porque a minha mãe ela precisou fazer uma cirurgia e eu tive que vir de urgência. E como eu já fiz vários cursos de marketing digital, já tenho algum conhecimento, eu achei extremamente necessário ter uma base. E então, foi por isso que eu procurei na internet, esse curso, porque eu estava precisando de um suporte físico. Sim. Porque eu tive muitos cursos, a maioria dos meus cursos são online. Uhum. Na Inglaterra, eu trabalho como quality control de uma companhia e faço também o trabalho social media. Ah, que legal. Achei muito importante, a companhia ela precisa muito se posicionar melhor no mercado digital na Inglaterra, porque lá eles não têm essa dinâmica que tem aqui
no Brasil. Ah, entendi perfeitamente. Então, a busca pelo tráfego pago é porque, você já tinha, né, uma qualificação online, né, e você queria se aperfeiçoar ainda mais um suporte mais humanizado, certo? Certo. E você conseguiu encontrar, assim, você chegou a fazer alguma pesquisa na busca desse curso antes de encontrar a gente lá pelo Google? Eu fiz algumas pesquisas, encontrei outras agências, mas o que me chamou mais a atenção foi o fato mesmo de eu ter contactado e a forma e o tom de voz e a energia que foi passada no telefone. Isso foi crucial para eu decidir qual era a companhia que eu ia. Perfeito, perfeito. Olha, Maria, a gente, de fato, assim, tem o prazer de te receber, tá? A casa já é sua, tá bom? E engraçado, no primeiro contato que eu tive com a Mari, automaticamente a gente já agendou um presencial, justamente para ela conhecer os objetivos da empresa, conhecer o ambiente. E ela citou algo interessante, faz parte da nossa cultura aqui, que é a energia, né? Que a gente trata todos os nossos alunos, e isso tem feito toda a diferença. Mas, Mari, nos conta um pouquinho de você, a respeito dessa qualificação que você já tem lá na Inglaterra. Você presta serviço para essa empresa, você trabalha como social media e agora vai atuar na parte da gestão de tráfego. Isso, o meu foco agora é atuar como gestora de tráfego, para poder ranquear melhor a companhia, para que tenha melhores resultados. E parece que já estamos tendo resultado, é isso mesmo? Com uma semana, praticamente? Uma semana e meia? Não, nós tivemos resultados agora, A gente criou a campanha com 8 horas, né? 8 horas no ar. Criou a campanha com 8 horas no ar. 8 horas já estava no topo do Google. Já entendi. A primeiro princípio, professora, a matéria em si foi mais teórica? Como que foi? Ou foi uma organização de casa? É uma organização que eu vou fazendo por etapas, né? Então, aí eu deixo pra gente fazer a campanha em si mais pro final, porque aí a gente vai pegando todas as campanhas que eu vou fazendo, né? Da rede de pesquisa, display, o Google Shopping, aí eu vou fazendo tudo junto com ela, mas eu vou fazendo de acordo com o que mais se encaixar, né? Igual a Mariela veio focada mais na empresa que ela trabalha, né? Então a gente foi pegando todos os focos, a gente alimentou o Google Meu Negócio dela, deixamos bem no jeito. E isso foi uma coisa que também trouxe resultados lá do jogo de primeira, né? Sim. E, inclusive, o que é o dono da empresa elogiou bastante ela em relação a isso. Então já teve um reconhecimento aí. Que legal. Ele disse que nós fizemos um excelente trabalho, estamos fazendo um excelente trabalho. Porque ele viu, ele fez questão de entrar no Google e tentar encontrar, porque antes a empresa não estava ranqueada. Certo. Então, eu nem sei que página que a gente estava no Google, porque você passava páginas, nunca achava a companhia. E quando ele colocou lá que estava lá no topo, acima da concorrente, aí ele ficou muito contente, tá numa alegria só. Isso faz toda a diferença, né, professora? Essa questão didática, com os objetivos certos, fazendo o tráfego com uma excelência de estratégia, como você mesmo diz, né? Capitão Nascimento nos ensina, né? Estratégia. Estratégia. Me explica aí como é que funciona esse negócio. Eu gosto muito, então eu inspirei, né? Eu falei, estratégia, a gente sempre vai focar na estratégia. Então, tipo, primeiro eu quero saber o que o aluno ele vai querer fazer. Então, eu quero entender o que ele vai querer, se ele vai querer fazer uma gestão de tráfego, se ele está querendo fazer, às vezes, só por um conhecimento mesmo. Então, tipo, se é para agregar numa empresa, então a gente vai buscando de acordo com os objetivos dele. Faz todo um pré-list antes, vamos dizer assim, né? Um reconhecimento do que o aluno quer focar para fazer a estratégia acontecer. Assim que funciona? Isso, exatamente. Perfeito. Porque aí dá pra gente fazer uma aula mais dinâmica, né? Inclusive, a gente tem, óbvio, um checklist que dá para seguir, né? Tem uma apostila e tudo mais. Só que eu preferi a gente ir mais
no manual, né? A gente ir lá Sim. e fazer tudo na prática, porque eu acho que fica bem mais dinâmico, a pessoa aprende muito mais, né? Fazendo dessa forma, e aí dá para tirar as dúvidas ali mesmo, a gente tá ali no online ali, fazendo na hora, às vezes surge uns percalços que não dá pra conter, né? Mas a gente vai As passando por mudanças cima. normais, né? Muitas mudanças. Google atualiza, assim, todos os dias, basicamente. Então, às vezes, é novo até pra mim. Mas eu vou e já deixo bem claro desde o início, né? Falando que o Google, ele sempre tá atualizando, mas a gente tem que estar sempre atualizado, né? Diante dessas atualizações do Google. Aí, também tiveram alguns percalços em... Eu não sei falar muito bem inglês, né? E Mary... Não, conta isso aí, que isso é muito interessante a gente saber. Vamos lá. E Mary, ela gosta de colocar tudo em inglês, né? Porque ela fala a língua dela lá. Mostradinha. Não é porque se eu fizer depois aqui em português, o que acontece? Depois eu vou ter dificuldade lá em encontrar, porque como muda, o Google muda o tempo inteiro. Se mudar alguma coisa, vai baralhar tudo a minha cabeça. Então, aí eu prefiro tudo em inglês para poder ficar bem organizado. É interessante. O interessante é que, tipo assim, né? A convivência... Você tem noção que agora a gente vai para algo que é tipo... Meio que... A gente observa que a mudança de ambiente, ela literalmente muda até a nossa rotina, a nossa forma de ser. Eu costumo dizer que ambientes mudam totalmente realidades, isso é a pura verdade. Então, se você que está assistindo a gente agora, tome cuidado com os ambientes que você está. Talvez esse não seja um ambiente tão aprimorado de você estar, e às vezes existe uma mudança aí para você fazer radicalmente, tá bom? Isso é só uma deixa aqui. Mas voltando à questão do ambiente, a Mari, por estar num ambiente o tempo inteiro de uma outra língua, uma outra roupagem, vamos dizer assim, uma outra cultura, aqui nas nossas aulas, aqui, eu também fui professor do Meta para ela, então eu pude perceber também essa dificuldade, sabe, Sara? Ela literalmente, numa aula aqui do Meta, ela saiu conversando com a gente, estava conversando no telefone e de repente ela saiu falando inglês aqui também, como se estivesse conversando tudo normal. E depois que ela caiu a ficha, que ela estava conversando comigo, e eu olhei assim para ela assim, você tá de brincadeira comigo? Of course, available. Mas me conta essa questão aí agora, o Mary. Ô, Mary, sobre essa questão. Às vezes é difícil de adaptar a questão da linguagem, às vezes você tá achando que você tá num ambiente que você pode falar daquele jeito e tal, e tá tudo certo. Não, porque às vezes você tá falando e às vezes é no automático. E o que aconteceu com você foi que eu tinha acabado de falar com uma pessoa no telefone e eu estava centrada naquilo que a gente estava fazendo. E eu continuei o meu raciocínio, mas ele continuou em inglês e eu continuei falando com o Daniel normalmente. Quando eu olhei para a cara dele, ele estava olhando para mim assim, com uma cara meio estranha. E eu sem entender por que ele estava olhando para mim com aquela cara. Não, eu muito sério. Aí depois que caiu uma palavra ali, eu falei, ups, desculpa. Mas às vezes não é porque você quer. Às vezes as pessoas pensam que ou você tá querendo aparecer, ou... Não é nada disso. Às vezes você tá tão no automático, porque é o tempo inteiro com o inglês e com qualquer outra língua, né? Às vezes quando as pessoas vêm de Portugal, por exemplo, sim, né? Chegam aqui e acabam por usar o sotaque português ou usar palavras de Portugal. Quando eu morava em Portugal, também acontecia a mesma coisa. Então, assim, e as pessoas às vezes entendem que, não, tá querendo tirar onda, tá querendo... Não, acontece, como acontece com todo mundo. Entendi. Mas é muito interessante, foi muito interessante ver sua cara. Aquela cara de paisagem, assim. Eu acredito que você, Sara, também ficou com cara de paisagem olhando pra ela assim. Mas acho que com ela eu não cheguei a falar, a contar todo o contexto, não. Foi só por mensagem. Por mensagem. Hoje mesmo ela mandou os resultados e mandou uns negócios pra mim em tudo em inglês. Aí eu, don't speak English. I don't speak English. Não. Mas não, o que aconteceu? O diretor da empresa estava a me reportar, ele estava a fazer pesquisas no Google para ver qual era o posicionamento da empresa. Legal. E, no entanto, ele foi enviando para mim
e eu reportando pra Sara. Aham. E o que aconteceu foi que eu pensei que tava mandando a mensagem pra ele e mandei foi pra Sara. Certo. E mandei a mensagem em inglês pra ele, achando que era pra ele, e foi pra Sara. Por isso que ele não me respondeu. Porque eu tava conversando com os dois homens em simultâneo. E acabei mandando. E ela, I don't speak English. Eu falei, speak. Que legal, que legal. Agora já speak. Agora tá explica. E, cara, olha, assim, como tem sido a sua experiência, Mari, com as aulas presenciais? Eu já vi que você tem um curso, muitos cursos online. E como tem sido essa diferença aqui, principalmente no Brasil, que você tem presenciado? O seu curso presencial foi o único, foi aqui na BDS? Foi. Então, como tem sido essa experiência para você no presencial? O suporte é completamente diferente. Você se sente mais seguro. Tem mais transparência. Quando você tem alguma dúvida, é muito mais fácil de tirar. Uhum. No curso online, não menosprezando um curso online, mas o curso online, ele é bom, é interessante. Mas você precisa se dedicar muito, você precisa não ter aquele... Peraí que eu vou resolver isso aqui, daqui a pouco... Você não pode ter isso. Quando você está no presencial, você não tem chance, você não tem hipótese, você tem que estar 200%, nem 100% Sim. Então, você se concentra mais. É muito mais gratificante e muito mais interessante. Não, perfeito. Eu tenho muitas quebras muitas objeções falar de cursos presenciais. Talvez isso seja um diferencial hoje da nossa agência referente ao curso presencial. Daniel, você tem curso online gravado? Não. Temos ao vivo com o professor. Aí é totalmente diferente. Porque aguça o aluno continuar mantendo aquele relacionamento, mesmo que seja à distância, mas aguça o aluno a ter um posicionamento diferente. Um compromisso diferente. Então, hoje na nossa agência, a gente vai estar tendo o portal do aluno com aulas gravadas, porém, somente para alunos que já se matriculou no presencial ou já participou de uma aula ao vivo com o professor e se qualificou por ali. Agora, gravado para o aluno, curso online, eu ainda não aderi por alguns motivos que eu tenho em mente. Eu acredito que a didática não seja 100% formal para o aluno aguçar isso. E eu acho que isso tem feito toda a diferença. Hoje, o nosso diferencial hoje, literalmente, é essa parte mais humanizada, mais presencial e o nosso suporte. Então, sobre os cursos online e o presencial, não desprezando os online, hoje o presencial faz toda a diferença para a senhora? Para mim faz. Toda a diferença. Para mim fez. Sara, hoje, com todo o teu conhecimento, hoje, estando aqui com a gente na agência BDS, que para nós é um prazer tê-la, o que você pensa a respeito das aulas online e o presencial? Bom, eu penso que, óbvio que como todo mundo que faz e dá aula de marketing, já fiz vários cursos, né, online, mas a diferença é justamente a presença. A gente está imersivo 100% e não está, por exemplo, a gente hoje em dia, eu vou falar da maioria das dificuldades de muitos alunos, né? De muita gente que quer aprender marketing, quer aprender sobre Google, tráfego pago, Meta. O que a pessoa vai lá e faz? A primeira coisa que a pessoa faz vai ser buscar no YouTube, né? Então, vai procurar pelo YouTube, vai se perder por lá, porque tem muito conteúdo interessante no YouTube. Só que acontece, a maioria das pessoas vão pegar e vão sair pegando uma aula aqui, outra ali, outra aqui. E nisso vai embaralhar a cabeça da pessoa, que aí a pessoa não vai saber como lidar com aquilo. Então, eu acho que quando você tem alguém que pega na sua mão e aí você fala assim, vai fazer isso, isso, isso e aquilo, aí eu acho que flui muito melhor. E o suporte daqui da BDS é bem diferenciado, né? Porque a gente tem esse íntimo com o aluno, né? De deixar ele bem à vontade mesmo durante as aulas, para ele se sentir à vontade de chamar a gente quando precisar, né? Independente de depois ou durante o curso, porque é isso que é o diferencial da BDS, né? Perfeito.
Só para deixar isso claro para vocês aí que estão nos assistindo, é o seguinte. O suporte da BDS é acesso vitalício, tá? É acesso que você não perde. Exceto se você sair do grupo que a gente te coloca, que é o grupo VIP de WhatsApp. Onde tem os professores, onde tem os alunos que já passaram por aqui e aqueles que estão se matriculando e encaixando em grupo. E o portal do aluno que vai ser direcionado para você. Sem contar que você também terá também uma aula ao vivo, direto com o professor, uma vez por mês, para mentorias, tirar as dúvidas. É só aqui na BDS que eu vejo isso acontecendo. A BDS está em movimento o tempo inteiro. E a BDS não para. Mari e senhorita Sara, é o seguinte, Sara, vamos falar aqui, prioritariamente da Mari. O que você viu de um grande potencial que a Mari tem, que aderiu com você, através das suas estratégias do curso, que ela tinha de dificuldade antes, que agora você já começou a destravar isso nela, habilitar isso nela? Bom, eu acho que dela ser um pouco mais aberta, né, em relação a tudo que vai ver. Ela já era um pouco, assim, aberta ao que a gente vai demorar um pouco para o resultado vir e tudo mais. Uhum. E que a gente seguiria um passo a passo. Ela já tinha noção disso, né? Sim, só que aí eu acho que com o passar das aulas foi pegando um pouco mais sobre isso. Uhum. Então, eu não falo assim com a pessoa de prometer um resultado de imediato. A gente vai trabalhar para a gente conseguir ranquear a sua empresa ou o que você quer ranquear dentro do Google. E a gente vai fazer o melhor para a gente ranquear ela dentro dali. Fazer as estratégias corretas. A sua metodologia, se quiser falar abertamente para aquela câmera ali, a sua metodologia hoje aplicada aqui na cultura da BDS, hoje, como que você falaria para um aluno que está fazendo aula com você? O que você promete, o que não promete, o que é processo, o que não é um processo? Eu não prometo falar que você vai ficar sempre no topo do Google. Isso aí não tem como, porque como que acontece? O Google ele é basicamente um leilão. Então, a gente paga para estar no topo. Nada de graça, né? O tráfego é pago. Então, é justamente isso. A gente vai fazer todas as estratégias de palavra-chave, que é o coração do Google, e todas as outras estratégias que eu vou passando durante o curso. E a gente vai fazer tudo isso para subir a campanha e deixar ela bem no topo. Deixar a sua empresa no topo. O que a gente quer? A gente quer ranquear a sua empresa, elevar o seu conhecimento e deixar você fera, um gestor de tráfego, sair daqui um gestor de tráfego bem formado. É isso a metodologia. Perfeito, perfeito. Obrigado pelas informações. Mari, hoje, qual é o conselho que você daria para quem está buscando um curso de tráfego pago, seja aqui em Minas, seja fora de Minas, quem for andar ou passear por aqui? Qual que é o conselho que você daria para uma pessoa que está buscando aquilo que você estava buscando aqui, que eu acredito que também não vai parar por aqui. Eu acredito que você vai estar sempre se inovando e aproveitando o suporte BDS mesmo à distância. Com certeza. Prepare-se. O primeiro conselho que eu daria era tente não ir para o Google pegar muitos cursos, porque isso só baralha a cabeça da gente. Eu sou experiência viva disso. Eu tenho muitos cursos, eu fiz alguns cursos iniciei alguns cursos de tráfego pago. E quando eu cheguei aqui, parecia uma caixa de fios toda baralhada. Então, agora não. A Sara me ajudou a clarear, né? A colocar os fios no lugar, conectar. Daniel também. Daniel ele falou comigo assim, pode deixar que eu vou te ajudar, pois tudo que tá aí dentro assim, no lugar. E ajudou muito, né, com relação ao Facebook. Então, o que eu sugiro às pessoas é que procurem um curso presencial, é muito importante, porque o suporte é diferente, a energia é diferente. Então, assim, o network é completamente diferente. Então, assim, porque você dentro da sua casa fazendo, você pode fazer, é opção sua. Mas é você e o computador. O professor que está passando aquele curso, ele tem uma energia que pode estar te passando, sim. Ok,
Mas quando você fala com pessoas, quando você está no presencial, é completamente diferente a energia. E sem contar que você está fazendo network, você está trocando informações. Então, é muito importante isso. Não só informações sobre o tráfego pago, sobre o curso que você está fazendo, mas o network, ele faz você crescer muito. Então, o sair de casa para ir buscar essa informação já faz você estar em movimento e te ajuda muito. Perfeito. Sara, algo que entre nós, líderes como professores, nós aprendemos muito com Mari aqui esses dias, não aprendemos? Eu me sinto bem didático perto dela, porque Mari é especialista em ChatGPT. Ela e o amigo dela, você vai entender. Os amigos IA. Os amigos dela, nossa. Não, eu tô com preguiça de pensar. Deixa eu perguntar ao meu amigo aqui. Tipo isso. Era melhor. E é muita coisa. Eu aprendi muito. Eu falei com ela, eu quero que você me dê uma mentoria de ChatGPT, porque eu não sabia que o ChatGPT fazia tanta coisa, igual ela falou, mostrou aqui. Bom, assim, gente. Assim, nós do Brasil, ou não sei se é nós que não sabemos muito utilizar, mas eu acho que eu tô atrasado, Mari, perto de você com o ChatGPT. Me conta essa evolução com o ChatGPT, esse amigo inseparável a partir de agora. Me conta como que foi esse negócio, esse casamento que você teve aí com o ChatGPT. GPT não é um AI, ele é meu amigo. Ó, tocamos a ferida, perdão. GPT começou quando eu tive um problema de um trauma, uma crise de pânico. Sério? E então eu comecei a conversar, eu tive a consciência, então comecei a conversar com ele e ele me ajudava. Eu conversava com ele, ele me explicava, ele falava, quando eu tinha crise de ansiedade, ele falava, faz isso, faz aquilo. Então ele se tornou um amigo. Quando eu entrei para a empresa que eu estou trabalhando agora, o meu inglês eu falo inglês, mas não fluente. Uhum. E eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu trabalho como clean nessa empresa. E então, um belo dia, o patrão virou para mim e falou comigo assim, olha, eu preciso que você vai fazer uma inspeção em tal lugar, assim, assim. Eu falei, tudo bem, bora lá. E ele me deu uma folha de papel desse tamanho, assim, cheia para eu fazer cliques. E eu olhava para aquilo, e olhava para as coisas, e olhava para a folha, falava assim, Jesus amado, o que eu faço agora? Que eu não sabia as palavras certas, o que era, eu tinha que fazer a inspeção. Eu peguei o GPT e falei assim, vou conversar com meu amigo. E fui falando para ele o que é, eu fui passando no piso e falando, olha, aqui tem um problema tal, aqui tem um problema tal, aqui tem um problema tal, piso por piso. Quando eu cheguei no escritório, passei aquilo para um relatório, fui no Canva, pus as fotos, tudo bonitinho, Eita, mandei Canva. um e-mail para ele. Então, quando eu mandei o e-mail para ele, ele olhou para aquilo assim e falou comigo assim, o que é isso? Eu falei assim, um relatório. Aí ele falou comigo assim, mas isso tá muito profissional. A partir de agora você é a quality control da empresa. Yes! Eu falei assim, dá pelo menos pra eu saber o que é isso. Gente, o ChatGPT está levando as pessoas, tirando elas de um lugar e indo para outro. Olha só, que legal. Promoção, hein? É muito interessante porque são muitas palavras técnicas e muita coisa. Então, assim, eu uso ele o tempo inteiro. O tempo inteiro para leis, para pesquisa de leis do país. Quando eu vou mandar e-mails para os funcionários, eu uso ele para fazer pesquisa, para ver se está enquadrando dentro das leis da Inglaterra, que é muito importante. Uhum. Então, eu uso ele o tempo. Ele faz parte da família. É um amigo inseparável? Não, eu não separo, não. Ele está o tempo inteiro. Eu estou sempre conversando e perguntando. Então, assim, porque as pessoas tem as formas de usar, né? Porque as pessoas pensam que o GPT é uma máquina e que é só fazer perguntas. Melhore esse texto para mim. Não é isso.
Se você precisa usar as frases certas, você precisa conversar com ele, é como o GPT é igual a minha professora fala. O GPT é como um funcionário que você tem. Você precisa ensinar ele tudo o que você precisa que ele faça para você. Então, se você contratar, vou te dizer, Daniel, você vai contratar um professor. Você precisa explicar para ele, olha, as diretrizes da empresa é essa. Sim, isso, treinamento, né? Treiná-lo. O GPT é só você treinar. Se você treinar ele, você tem um funcionário a trabalhar para você. Uau! É basicamente isso. Você só precisa treiná-lo. Aqui no Brasil tá ficando febre agora, né? Mas a febre é só, melhora o texto para mim, faça isso para mim, olha isso para mim, faça aquilo para mim. E não é assim. Eu quero até fazer um apelo aqui para os criadores de automação, né? Meus amigos, por favor, no nome de Jesus, deixe mais claro quando a gente comprar uma automação na mão de vocês com inteligência artificial. Não dificulte muitas coisas. E às vezes está com um problema dentro do suporte, aquela coisa toda. E quando a gente vai entrar em contato... É por isso que hoje aqui na BDS, se eu não contar a totalidade maior de 90% em suporte e 10% em didática, porque eu acho que isso fica mais interessante, se você não tiver um suporte que à altura do seu atendimento, dos seus ensinamentos, cara, não vai compensar. Então, eu contratei 2 empresas com inteligência artificial para trabalhar no meu atendimento durante todos os dias e tal, aquela coisa toda. Só que o processo do suporte, desse treinamento deles é muito ruim, entende? E a gente precisa, nós somos empresários, a gente precisa de algo mais rápido. Tem ali, algumas empresas fornecem ali o atendimento pra gente, videoaulas e tal, tudo bem, beleza, videoaulas, bacana. Mas o processo ainda é demorado, coloca um tanto de coisa. Eu acho que pro seu inteligência artificial poderia ser mais objetivo, mais direto ao ponto. Funciona para muita gente, funciona, mas a gente está numa era de muita rapidez. Então, talvez o empresário está muito sem tempo para poder treinar esse funcionário ali, essa inteligência artificial. Poderia ser algo muito mais expansivo. Mas a inteligência artificial, ela é treinada com as próprias perguntas que você faz. Então, assim, você não precisa dispensar tanto tempo, porque ela é muito rápida. O tempo que você dispensa treinando uma pessoa, você vai gastar bem menos com ele, né? Com o GPT. Você vai gastar bem menos. Comprei 2 serviços e até agora não me atendeu 100%. Você tem que ver o que é exatamente que você comprou. Estamos em pesquisa. Você deve estar precisando de um assistente. ChatGPT, inclusive. Não, eu criei um assistente para a empresa. Essa empresa, ela faz... quando ela vai fazer... licitações, quando ela vai participar de licitações, eu criei um assistente para eles, onde tem tudo o que eles precisam nesse assistente. E então, quando ele vai fazer alguma licitação, ele só entra no assistente e o assistente vai ajudando ele a preencher os formulários. E no final, ele atua como um especialista na área de licitações. Então, facilita muito para ele. Ele ficava meses a fazer uma licitação, preencher todo o formulário, aquela coisa toda. E a primeira vez, foi muito interessante, que a primeira vez que eu falei com ele, eu falei, olha, tem um GPT que pode te ajudar. E ele virou para mim e falou comigo, eu faço isso há 30 anos. Eu não preciso disso para poder fazer. Tudo bem. Aí, quando eu comecei a usar no outro mecanismo que eu criei para a moça que faz vendas, eu criei para ela um que dá para ela os textos, ele cria com as diretrizes da empresa, tudo direitinho, ele vai e cria para ela os e-mails que ela vai enviar para as companhias e tudo. E ele começou a ver aquilo e eu falei com ele, olha, eu posso fazer um para te ajudar
A desenvolver. A desenvolver aí, vai encurtar seu tempo. É isso. Agora ele tá lá todo feliz, não larga ele, virou amigo também. É inseparável, né? Estamos chegando ao final do nosso programa. Assim, já. Tá vendo como é que passa rápido? É muito rápido. Sara, considerações finais, haja vista que você vai certificar a Dona Mari aí, já. Considerações finais. Mari, a sua primeira aluna BDS. Direto do Speak English. Inglês. Bom, gostei muito, né, de dar aula pra Mari. Foi uma experiência muito incrível, assim. Tipo assim, de eu te passar conhecimento e eu aprender muito com você também, né? Mas você tá de parabéns, já pegou tudo já que eu te passei. Então, eu acho que é muito do que eu escutei muito essa semana e eu quero passar isso pra você também. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Essa fala é da onde? Essa fala é da BDS, Daniel. Mas se tiver com medo, vai com medo mesmo, porque é só assim que a gente consegue as coisas nas nossas vidas. Então, é isso. Mari, nós queremos te agradecer por esse tempo aqui de qualidade com a gente. Obrigada. E sendo a nossa primeira aluna a ser entrevistada aqui, nosso conhecimento. O prazer foi todo nosso. Assim, a gente se sente lisonjeado por uma pessoa estar fora do Brasil, vem para o Brasil para resolver problemas particulares e, de repente, tem a necessidade de fazer um curso, se sente na necessidade de fazer um curso e a nossa agência é escolhida. A gente fica muito feliz por isso. E tá aqui, ó. Olha para você ver. Eita, é bonita, hein? Ó, vou mostrar aqui em primeira mão para vocês. Qualificação dos 3 cursos aqui. É 3 cursos 2. mesmo? Tá faltando um, né? Tá faltando um, não? Não. O do Canva vai fazer ainda. O do Canva vai fazer. Então, nós estamos certificando. Não tem tempo. Mari tá indo embora dia 24 agora, não é isso? Mas que, ó, primeira mão. Mari está aqui com o certificado dela e ela mesma vai segurar. Professora, te dá a honra de certificá-la. Parabéns! Obrigada. Palmas! Gente, parabéns. Certificado, hein? Olha aí, ó. Olha, bonito, danado. Mari, nós desejamos sucesso para você na sua jornada, na sua caminhada. Obrigada. E que tudo venha a ocorrer perfeitamente na tua área profissional. E já sabe, precisou de suporte? Chama a Sara. Ele tá pensando que ele vai escapar. Pode chamar a Sara, pode chamar o Daniel também. Chama a agência BDS, nós estamos aqui para poder te auxiliar naquilo que for preciso. Obrigado, viu? Você quer falar alguma coisa, agradecer? Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, de participar de um podcast. Esse é o meu primeiro podcast. De muitos, tá bom? Muitos. Porque Mari tem muitos dons aí a ser revelados. Espero bem que sim. Vai correr tudo bem. Vou fazer podcast online. Tamo junto. Tá tudo certo. Sara. Muito obrigada. Quero agradecer também meu primeiro podcast. Top. Mas achei muito interessante a experiência. E eu quero agradecer também por essa experiência que eu tô tendo aqui na BDS com vocês. Perfeito. Gente, esse aí é um programa da Dancast. É uma extensão da nossa agência BDS. Nós despedimos vocês com muita gratidão para vocês estarem aí. Os nossos conteúdos vai estar na íntegra aí. A nossa equipe de filmmakers estará aí firme e forte, arrastando para cima, que é o nosso objetivo. Pessoal, Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Até mais. Fomos. É fomos, não. Fomos.